Fala você, torcedor vascaíno, né? Eu falei que eu não sou repórter, mas alguns temas eu acredito que eles precisam ser debatidos. E como eu fiz um vídeo lá atrás e a galera Nutella não recebeu bem esse vídeo, eu vou tocar de novo nesse assunto. Será que o Vasco da Gama é realmente tudo isso que se acha e tudo isso que acha o torcedor que não enxerga a atual realidade a atualidade do clube? Vamos lá. Último título que a gente teve grande, Libertadores de 98, né? E a gente teve lá a João Avelange de 2000 contra o São Caetano, que tinha acabado de subir, teve aquele problema de alambrado, que caiu, não queriam dar o título pro Vasco, e Eurico Miranda foi muito, peitou, botou lá o logo do SBT como patrocinador master sem falar nada com o SBT. Bons tempos. Aí em 2011 a gente teve a Copa do Brasil, que foi um título inédito, a gente não tinha, né? Sempre batia na trave, conseguimos e ponto. Depois disso a gente só comemorou Carioca. Olha o nível, comemorar Carioca. E a gente teve vários problemas, não sei se vocês lembram, quando a Caixa patrocinou o Vasco, que era um contrato anual. E aí toda vez o Vasco precisava das certidões negativas de débito. E toda vez era aquele imbróglio. Ficava 1 mês e meio, 2 meses sem patrocínio, ó, não pode botar o logo da Caixa porque senão vai ser multado. Enfim, aí ano passado o Vasco passa por essa situação na troca do patrocinador, fecha com a Betfair. E esse ano Fatal Model ofereceu 45 milhões e o Vasco se posicionou da seguinte forma: devido aos nossos padrões éticos, nós não vamos fechar esse acordo. E aí, por baixo dos panos foi falado, 45 milhões? A marca vale muito mais. Será que vale? Então, atualmente, a gente tem o Vasco negociando com a Sportingbet um valor que pode chegar até 100 milhões, mas o valor inicial é de 70 milhões. E aí a gente vai debater duas situações. A primeira é a dificuldade de fechar com patrocínio master, o Vasco sendo o Vasco de hoje, e um grande problema que muita gente não está considerando é: olha o desrespeito que o Vasco passou com a Nike, tá? Caso você esteja satisfeito com a Nike, eu não estou. Entre Nike e Adidas eu fecharia com a Adidas. Entre a Nike e a Puma eu fecharia com a Puma. Entre a Nike e a Mizuno eu fecharia com a Mizuno, porque demonstraram mais respeito com a marca Vasco da Gama. Ou então, as pessoas nessa negociação externaram algo que não é realidade, tá? Então vamos começar, galera. A primeira situação, a gente fala do valor exigido no mercado. O Vasco está querendo fechar contrato beirando os times de grande nível. Hoje, no Brasil, tá? Há um tempo eu falaria que os 3 grandes times do Brasil seriam Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. O Atlético Mineiro não conseguiu se manter nesse nível. A SAF do Botafogo, ela oscila muito e agora tem vários problemas aí com o John Textor, que foi afastado. Então o clube, ele não figura entre os maiores times e ele quer fechar patrocínio a nível de Flamengo e Palmeiras. Calma, calma, respira. Garante 10 milhões e faz valer esse contrato de 10 milhões para poder brigar por 15, por 20, por 30, por 50. Tá pedindo 70 milhões e vai ficar com espaço em branco até quando? Será que vai conseguir fechar com a Sportingbet pelo valor que foi vazado hoje em diversos veículos, esses 100 milhões? Bater metas esportivas. Aí a gente vai falar da incerteza esportiva e desempenho do Vasco. O Vasco está jogando Sul-Americana, mas não vai arrumar nada na Sul-Americana. Tem um elenco fraco, Renato Gaúcho já falou, a prioridade é sim o brasileiro rebaixa, e pela Copa do Brasil e pelo Brasileiro consegue vaga em Libertadores, mas seria bom ter um título de Sul-Americana, pelo menos para lembrar alguma coisa, de ter um título e comemorar alguma coisa, mas não vai conseguir, é a realidade. E aí uma das metas esportivas é um bom desempenho na Sul-Americana, que não vai ter. Então é aquela oscilação, briga para não cair. Até quando o Vasco vai conseguir se manter na primeira divisão, a gente não sabe. Não tem disputa por título, então assim, nem para Carioca, tá? A gente passou por situações aí
onde Nova Iguaçu, Volta Redonda estavam tendo um melhor desempenho que o Vasco no Carioca. Então o Vasco não é mais uma potência no Rio, perdeu esse posto. O Vasco tem muitas dívidas e esse imbróglio todo da SAF, né? Quantos milhões a 777 pagou, a EICAP assumiu alguma coisa, o Vasco está recomprando, o Associativo está recomprando para conseguir vender para o Lamarck, será que o Lamarck vai comprar? Enfim, ainda tem tá muito nebuloso a situação administrativa do Vasco para qualquer... a Betfair fechou, não foi só com o Vasco, foi com o Cruzeiro, mas o Cruzeiro rapidamente já conseguiu um patrocínio master. O Vasco ainda aí, já estamos em abril, terminando abril, hoje é dia 28 de abril, e a gente não tem um patrocínio master. A falta de um plano de marketing sólido e a visão de curto prazo, em vez de estratégias de longo prazo, dificuldade de demonstrar retorno de investimento. Nessa parte de marketing eu vou falar muito em relação à Nike, tá? A Nike cagou e andou pro Vasco da Gama. Eu, enquanto vascaíno, entendo que o Vasco da Gama é uma instituição que merece ser respeitada e a Nike não é maior que o Vasco, mas se fez maior que o Vasco e fez o Vasco medíocre, tá? E eu vou explicar por quê. A instabilidade econômica global, a gente... Cara, quem é Vasco? E aí, assim, o Pedrinho, para negociar diversas dívidas, colocou a própria casa como garantia, colocou São Januário como garantia. Tem a história do potencial construtivo, tem a história dos naming rights, Crefisa fazendo investimento, enfim. O Vasco, ele hoje em dia não é um clube rentável para patrocínios, para exposição de marcas. Essa é a triste realidade. O plano de sócio-torcedor deu uma alavancada, mas logo caiu porque o Vasco não conseguiu manter isso. Se tivesse uma campanha sólida do plano do sócio-torcedor, com certeza nós conseguiríamos pagar com a mensalidade salários de bons jogadores, mas os planos não compensam. O Vasco não consegue dar um atrativo, e aí de novo eu volto àquela pauta. Nós somos muito maiores do que esses jogadores. Então, enquanto SAF, o Vasco é uma empresa e quando a gente paga o ingresso, a gente está pagando o funcionamento dessa empresa. E aí é aquela questão da concorrência de outros clubes para captar as mesmas empresas. Então, numa mesa de negociação, por exemplo, o Mirassol, que hoje está na zona de rebaixamento, mas ele apresenta muito maior potencial, está disputando uma Libertadores, mesmo que caia ano que vem para a Série B, é mais fácil fazer um investimento mediano no Mirassol e para ele fazer contratações pontuais e voltar em 2028 à Série A e em 2029 voltar a disputar uma Continental, uma Libertadores, uma Sul-Americana, que seja, que investir no Vasco. Investir no Vasco. O Vasco hoje é um time que não passa confiança para ninguém. E aí eu vou falar da questão do desrespeito da Nike, que eu entendo. Tá? Vamos começar que ficou muito tempo a questão, o Vasco está negociando com uma Puma, com Mizuno, com não sei quem. Aí tinha um criador de conteúdo falando, mas a Puma é pra gente que é magra, eu que sou gordinho, não vai ficar legal, vai marcar. Amigo, compra GG, compra XGGGGG, emagrece, para de comer X tudo. Não tá A capa fez um acordo com o Vasco ridículo. Aí a Nike lança uma camisa para Copinha similar ao que a Diadora lançou. E todo mundo caiu matando de pau na Diadora, mas ninguém falou nada da Nike. O que aconteceu? Aí lança uma camisa. Cara, a camisa da Nike, nem essa imagem aí da camisa oficial da Nike, se fosse essa seria ainda mais bonita. Cara, infelizmente eles fizeram uma propaganda, mas eles trouxeram arroz com feijão um valor de caviar. E o vascaíno comprou. A camisa, tudo bem que desde a pandemia o valor do material esportivo ficou muito mais caro. Tem camisa de time do Real Madrid que você vai comprar por R$700. Paga quem tem dinheiro. Não tem mais aquele negócio de você comprar na temporada seguinte camisa por R$100, R$130 do time. A não ser que esteja saindo o fornecedor de material, que é o caso da capa, e mesmo assim nem todas as camisas baratearam. A mais barata que tá R$199 na Netshoes ou na Foot Fanatics. Mas vamos lá. Atrasaram a produção.
Atrasaram para liberar. No meio do ano de 2025 já falaram que as camisas, que os modelos já estavam prontos, já estavam sendo confeccionados. A segunda camisa, ela só foi lançada muito tempo depois. Um mês depois. Para mim é muito tempo depois. E tem uma terceira camisa que tá linda. Eu duvido que essa camisa esteja pronta. Ela vai ser lançada em agosto, ela está sendo desenhada agora, com toda certeza. A camisa custa R$ 379, dependendo de onde você comprar, você paga mais de R$ 600 na camisa da Nike. Não vale. Não vale, foi um total desrespeito. O material é simples, é transparente. A cruz de malta tá descascando. Tá descascando, tá ridículo. As costuras, elas são frágeis. Se um gordinho botar a camisa da Nike, ela vai rasgar. Da Puma só ia esticar, né? Não tem inovação, é claro que a camisa do Vasco, básico, é bonito, mas não tem nada de novo, não trouxe nada de novo. Uma linha branca na lateral do corpo. Grandes bosta, né? Enfim. Tem uma péssima comunicação, porque teve o problema da loja, muitas lojas não receberam, qual loja vai receber, e no final das contas muitas camisas ficaram restritas às lojas oficiais da Nike e para que a compra fosse realizada pelo aplicativo. Ou seja, será que todas as garantias comerciais que a Nike, que falaram que a Nike ofereceu ao Vasco, será que elas estão sendo cumpridas em algum momento? Porque da capa, o Vasco praticamente pagava para usar o material da capa. Não era o contrário, a capa expor a marca, não. O Vasco pagava, porque o Vasco pagava, o Vasco ganhava R$ 50 por camisa vendida, e dependendo da quantidade, enfim, tinha todo um rolo, e enfim, é bizarro o quanto o Vasco é desrespeitado pelas marcas. É incrível. Tá? A última camisa de qualidade foi a Umbro, as 3 primeiras camisas da Umbro. A Umbro ficou um tempo, mas só. Depois que é o de qualidade, as últimas camisas da Umbro pareciam muito camisas alternativas. Você comprava na loja oficial do Vasco, mas vinha uma camisa bem já material. Tanto que as primeiras camisas da Umbro pareciam que era um tecido revestido, né? Um forro por dentro. Agora não. E agora essas camisas da Nike, você coloca a mão por baixo e você consegue ver sua mão. Então assim, será vascaíno que você vai continuar pagando R$ 400 por uma camisa para o teu time não tá sendo respeitado? Porque é a Nike. Eu já falei, entre Nike e Adidas eu prefiro Adidas. O Vasco não abriu negociação com a Adidas, mas entre todas as marcas eu fecharia com a Puma, tá? Enfim, talvez a Mizuno oferecesse melhores condições porque é uma marca nova, né? Nova que eu digo no mercado brasileiro, ela não tem destaque. Então talvez o Vasco servisse aí como essa janela. Tem que entender que os pequenos, quando eles se falam, eles podem chegar à grandeza. Mas esse negócio do Vasco ainda carregar uma herança histórica que infelizmente na prática não existe, a gente vai continuar nadando, morrendo na praia, tá? Pessoal, se vocês não concordarem com o que está sendo falado aqui, comenta, traz aí o seu argumento, fala que é válido, fala que eu estou falando asneira aqui, mas com embasamento, tá? Me traga dados, informações válidas para falar que sim, é vantagem o Vasco não ter um patrocinador master, sim, a camisa da Nike é a melhor que existe, o Vasco está voando entre os melhores, é isso, tá? Não deixa de se inscrever, não deixa de curtir o vídeo, compartilha, para que a gente possa alavancar o nosso canal. Até um próximo vídeo.